Bom, no vídeo anterior nós falamos de estatística bayesiana, né, da ideia de obter a distribuição do parâmetro, a distribuição que nós chamamos de posterior a partir de uma distribuição anterior, ou uma prior, ou uma priori, o nome que você quiser dar, calcular as likelihoods, né, e daí obter uma distribuição posterior. Vamos continuar nesse vídeo, continuar essa discussão caminhando para a regressão e para a seleção de modelos, e iniciando aqui fazendo as estimações, né? Você tinha uma distribuição do parâmetro, mas você quer fazer teste de hipótese, fazer essas coisas todas que a gente faz em estatística. Então, vamos fazer essa discussão e depois a gente segue para a parte de regressão e para a parte de seleção de modelos. Então, vamos lá. Como nós temos a distribuição do parâmetro, né? Você tem a distribuição inteira, ela está lá. Se você lembrar, se eu voltar aqui nos meus slides, né? Eu vou encontrar em algum lugar, está aqui, ó. Eu tenho os valores possíveis e as probabilidades de cada valor. Então está aqui a distribuição inteira do θ. Nós temos essa distribuição. Então, como nós temos essa distribuição, nós podemos calcular as probabilidades de interesse. Não tem problema nenhum. Você quer média, mediana, você faz tudo. Agora, muitas vezes, é informação demais. A distribuição inteira é informação demais. Quer dizer, talvez você queira, como eu falei, a média. Qual é a média lá? Em vez de saber a probabilidade para cada possível valor do parâmetro, que é o que nós temos. Nós temos a probabilidade de cada valor do parâmetro pela posterior, é óbvio, né? Eu posso estar interessado só numa estatística, numa média, numa mediana e tal. Não tem problema. Nós vamos fazer isso. Agora, se você quiser mostrar a posterior inteira, uma maneira interessante é com gráficos, né? Em vez daquelas tabelas que ficam cansativas, você pode jogar os gráficos e ver a distribuição inteira. Só toma cuidado que seja se você vai calcular média, mediana, desvio padrão, ou se você vai mostrar o gráfico, você tem que usar a posterior, não a prior. A prior era uma coisa subjetiva tua de interesse teu, a posterior que interessa, né, aquela que você obteve. Então, por exemplo, aquela distribuição que nós fizemos lá do θ, está aqui a distribuição do θ com intervalos de 0,001. Lá eu fiz de 0,1, eu acho. Deixa eu voltar aqui na minha tabelinha. Eu fiz de 0, 0,1, 0,2. Eu refinei aqui, fiz de 0,01. E nós estamos vendo a nossa distribuição do θ. Você vê que ela bate um pico aqui um pouco antes do 0,5. Né? Tá aqui o 0,5, ela bate um pico aqui, sobe e desce. Então está aqui direitinho a nossa distribuição. Eu posso ser ainda mais... Calma. Então esse aqui não foi 0, eu errei aqui no título, desculpa. Talvez tenha sido 0,01 só, em vez de 0,1. Porque então o próximo é 0,01. Mas aqui é mais refinado ainda. Então eu vou refinando. Eu posso fazer isso tão refinado quanto eu queira, né? Está muito fininho isso aqui, deve ter sido menos 0,001. Ou seja, eu posso botar os intervalos que eu quiser, fazendo aquela conta. Se eu tenho um computador, né, na mão, é pesado, mas então você pode representar a distribuição. Ou você pode calcular a média, você pode calcular a mediana, você pode calcular a moda, você pode fazer o que você quiser. É só usar as fórmulas, né? Quer dizer, soma de x, p de x vai te dar a média, a mediana é onde tem 50% para cá e para lá, e assim por diante. Desvio padrão. Você tem a distribuição, você calcula tudo que você quiser. Bom, uma coisa particularmente interessante é o intervalo de confiança. Na estatística bayesiana, eles falam intervalo de credibilidade. E você pode calcular a partir da distribuição posterior. Você tendo a distribuição posterior, você pode calcular esses intervalos. E, num certo sentido, ele faz mais... Quando a gente pensa o intervalo de confiança, né, geralmente a gente está pensando o seguinte... que o parâmetro está naquele intervalo com tal probabilidade. Isso tem mais sentido nesse tipo de estatística bayesiana que você tem a distribuição do parâmetro. Na estatística tradicional não é bem isso que está acontecendo. Não, o que você está dizendo é que você vai chegar naquele intervalo tantas vezes. O que você pode interpretar, mas aqui não, aqui você tem a distribuição mesmo. Então você pode dizer essas probabilidades. Então você quer construir um intervalo de 95%, é só você procurar o quantio 0,025 e 0,975 da distribuição posterior. E aí saiu
está aqui, naquele nosso de intervalo bem fino, né? Você veio aqui, 2,% menor para cá, o outro para lá, você tem a distribuição, você pode calcular isso direitinho, né? Você tem todos aqueles valores. E aí sai o intervalo de confiança nesse sentido mesmo. Na distribuição do parâmetro que você tem, você consegue saber onde ele está, com qual probabilidade. Então, o limite inferior a 0,018, o superior a 0,777. Como é que eu sei isso? Porque eu tenho toda a distribuição, é só fazer a conta, é só somar. Para testar a hipótese, a mesma coisa, é só calcular as probabilidades usando a distribuição posterior. Então, suponha que você quer testar a hipótese H0 θ 0,4 contra θ diferente de 0,4. Você quer fazer esse teste, você quer testar essa hipótese. E está aqui a distribuição, eu estou fazendo aqui a distribuição só com 10. Né? Aí fica mais difícil fazer os intervalos e tal, porque, por exemplo, o menor que você tenha já é 4,37, não tem 0,25, a gente não 0,025 a gente não acha, né? Porque já começou. Se eu tenho mais, se está mais refinado, aparece tudo. Então, mas se eu daqui com essa distribuição, eu posso botar qual é a probabilidade de θ igual a 0,4? Está aqui o 0,4, 0,2074. Então, a probabilidade de H0 dado x, né, é essa daqui. E a de diferente é essa daqui. Então, você tem as probabilidades todas feitas direitinho. Tá? Então, tudo que você pode fazer na estatística tradicional em relação a isso, você pode fazer também na Bayesiana, sendo que na Bayesiana você está fazendo com a distribuição que você obteve. Tá, uma última nota, antes para a gente falar de regressão, é de um negócio chamado simulação via Monte Carlo com cadeias de Markov. MC, Monte Carlo Markov Chains. Né? Bom, aqui é o seguinte, o que nós estamos fazendo na nossa representação foi listar os possíveis valores dos parâmetros. Então, nós botamos os valores possíveis. Lá atrás, para fazer as estatísticas, eu suavizei, botei mais valores ainda. Né? Eu estou colocando um monte de valor de parâmetro. Em algumas situações, quando você tem muitos valores possíveis de parâmetros, suponho que em vez de 0 e 1, eu estou querendo fazer, sei lá, uma média que possa estar entre 0 e 100, por exemplo. Aí complica, né? Porque se eu for fazer de 0,0001, de 0 e 100, vai dar número que não acaba mais. Pode ser pior, eu posso ter mais de um parâmetro, eu posso ter vários parâmetros. E aí eu vou começando a ficar matrizes, que vai ficando uma coisa gigante, pode ser muito difícil trabalhar com essa abordagem, computacionalmente falando. O próprio computador pode ficar pesado. Então, a Monte Carlo com cadeia de Markov, né, MC, ele quebra o galho nessa situação, quando você não dá para trabalhar com todos os parâmetros. Eu não tenho como aprofundar aqui, quer dizer, sairia muito do objetivo aprofundar esse tema. Quando eu der aula prática, eu vou falar mais sobre esse assunto, porque aí nós vamos fazer o negócio, aí fica mais fácil mostrar. E aí tem um link aí, um livro para quem quiser aprofundar. Por enquanto, o que eu preciso que você tenha em mente, só para não ficar muito vazio, é o seguinte, a ideia do MCMV, Monte Carlo Markov Chain, é usar a distribuição posterior para sortear os valores de θ. Então, em vez de listar todos, você sorteia valores de θ. Então, ao invés de você ter um vetor para θ e outros para probabilidades de θ, nós vamos ter só um vetor com valores sorteados de θ, mas esses valores sorteados seguiram a distribuição. Aí tem técnicas, tem nuances que nós vamos discutir mais para frente, mas por enquanto é só isso que eu preciso ter em mente. Né? O Monte Carlo é isso, é o sorteio, e o Markov é porque do que você sorteou aqui, você vai sorteando o próximo pelo que você sorteou. Então aí que vai formando a cadeia. Como você fez o sorteio usando a distribuição posterior, né? Quer dizer, você não sorteou a todos, você usou a posterior, os valores de θ devem respeitar a distribuição, no sentido de que valores com mais probabilidade aparecerão mais vezes no vetor de valores sorteados. Então, se eu pegar essa distribuição aqui e for sortear valores, é possível que o 0,4 apareça mais. Vou sortear 1000 valores usando essa distribuição. O 0,4 deve aparecer aí em torno de 207 vezes. Né? O 0,4. E cada um seguindo essa proporção. E aí eu vou ter esse vetorzão com esses 1000, se foi assim que eu fiz. Então, só para pegar o que está acontecendo. Bom,
Assim como no caso da estimativa pontual, os métodos bayesianos nos permitem, faltou um M ali, né, estimar uma distribuição posterior, eu também posso nesses métodos, eles vão me dar a distribuição posterior dos parâmetros de uma regressão. Então, em vez de você ter uma estimativa do beta e do desvio do beta, que é o que a gente tem em regressão tradicional, nós vamos ter a posterior do beta. Nós vamos ter toda a distribuição. Toda a distribuição. E aí fica interessante aquela nossa ideia, porque a partir dessa posterior a gente pode ter uma ideia da probabilidade do parâmetro ser positivo ou negativo. Pegaram? É essa a ideia que a gente está fazendo. Supõe que o parâmetro estimado, a distribuição dele está toda à direita de zero. Ficou, sei lá, 0,001% da distribuição. Esse cara é robusto. Esse cara é robusto. Sempre que nós não vamos fazer isso numa regressão só. Né? Quando a gente fizer o método, nós vamos fazer várias regressões, aquele monte de regressões, e vamos obter essa distribuição combinada desse monte de regressão. Então, é um processo muito intensivo computacionalmente, mas a ideia é essa, você quer a distribuição do beta. Aliás, as várias distribuições do beta, uma em cada regressão você vai tirar uma distribuição do beta para poder analisar melhor se esse beta deve mesmo estar no modelo. É aí que nós queremos chegar. É aí que nós queremos chegar. Então, mais uma vez, vamos fazer com exemplo, para apresentar os conceitos, né? Eu vou fazer muito isso na aula prática. Então, nas aulas práticas, nós vamos chegar lá, abrir o R, fazer as regressões, né? Fica mais fácil de fazer lá e passar. Então, essa parte toda vai muito para a aula prática. De todo modo, suponha que você quer fazer uma regressão do tipo Y é igual a beta 0 mais beta 1x. Na regressão tradicional, o que você vai fazer é estimar os valores de beta 0 e beta 1. É o que a gente sempre faz, mínimos quadrados e tal. E claro, você vai ter também o desvio padrão para poder fazer teste de hipótese, essas coisas todas, né? O erro padrão. Na regressão bayesiana, o que nós vamos fazer é a posterior de cada parâmetro condicional aos dados que temos. Então, é uma leitura diferente, né? Como eu estava falando, você sai com a distribuição inteira. Naturalmente, nós podemos apresentar os resultados, como nós fizemos aqui, por média, mediana, obtida a partir da distribuição posterior. Mas, para essa questão de ver se o parâmetro é robusto e tal, o que realmente é importante é conhecer a distribuição posterior, e por isso que eu preciso desse tipo de método. Porque eu preciso da distribuição, eu quero a distribuição para poder fazer a minha análise, que no fundo é saber o quão robusto é esse parâmetro. Assim como lá no outro caso nós tivemos que fazer nossas anteriores, nossas priors, nós vamos ter que fazer a prior também no caso da regressão. E para cada parâmetro do modelo. Então, nós vamos ter que ter as priors e aí nós vamos tirar a likelihood. Então, por exemplo, suponha que a gente quer fazer uma regressão simples, né? Eu quero fazer a regressão beta 0 mais beta 1x. Eu preciso de ter uma prior para a distribuição do YI, eu preciso ter a distribuição, eu preciso ter a distribuição de YI, a prior para os parâmetros, que é beta 0 e beta 1. Então, eu preciso ter para o YI, eu vou dizer que ele é normal com média μ1, por exemplo, pode ser outra distribuição, não é obrigado a ser normal, não. Com distribuição μ, sigma 2. O μ é dado por, então, aqui não é a prior não, tá? Desculpa, ali foi um vacilo meu, a prior é nos parâmetros. Então, eu tenho que YI na verdade, é a likelihood aqui do Y, né? Aquela distribuição do parâmetro, do θ que nós fizemos, né? Quer dizer, essa é a likelihood. E aí eu tenho YI com uma distribuição normal, μi, sigma 2, μi é dado por beta 0 mais beta 1 x1. Então, essa seria uma maneira de representar a regressão. E aí eu vou fazer as priors. As priors, eu vou supor que beta 0 é normal, μ0, sigma 2, 0, e que beta 1 é normal, μ1, sigma 2, 1. De novo, eu estou botando normal porque é um exemplo padrão, mas você pode fazer com várias outras distribuições que saem. E o sigma, eu estou dizendo que é uniforme AB, por exemplo. Então, para não ficar tudo, eu sei que o sigma é positivo, podia ser um aqui quadrado, ele tem que ser positivo, né? O sigma é positivo, mas eu estou fazendo um intervalo uniforme AB. Quando eu faço essa prior que eu coloco para os parâmetros, ela tem uma interpretação, né? Por exemplo, a normal, eu sei que ela está centrada na média. Então, eu estou dizendo que, de alguma maneira, isso está perto, eu tenho uma noção dessa média ou coisa parecida, e eu acho que está por ali. Quando eu falo uma uniforme, é mais ou menos, eu não tenho a menor ideia do que é, né? Porque uma uniforme dá a mesma probabilidade para qualquer valor entre A e B. Então,
tem uma lógica aí na escolha dessas priors. De novo, nós vamos discutir tudo isso quando fizermos a aula prática, mas é só para vocês verem que tem uma lógica. Então, eu tenho um modelo, a likelihood, está aqui, e aí eu vou para as priors sobre cada um dos parâmetros. Então, tem o beta 0, o beta 1, que vai dar o mi, e eu tenho o sigma 2, que está aqui. Eu tenho que ter essas priors. Então, é como se eu dissesse, beta 0 é normal, sei lá, 10, 2. Beta 1 é normal, menos 1, 0,7. E sigma, geralmente é mais difícil saber o sigma, né? Então, o sigma é um uniforme entre 4 e 8. Então, é isso que eu estou dizendo. E aí eu vou fazer essa minha estimativa usando aquela lógica, só que nós vamos fazer isso na aula prática. Não dá para fazer aqui, que nem nós fizemos lá, o outro não. Uma regressão por mínimos quadrados tradicional, é sempre bom dizer, ela é equivalente a usar priors uniformes e likelihood normal, e reportar a moda da distribuição posterior. Então, se você quiser fazer a regressão tradicional, seria equivalente a fazer essa estrutura. Mas não tem muito sentido isso, porque o que você quer, se você quiser fazer uma regressão tradicional, faça a regressão tradicional, é muito mais fácil. Você vai lá no R, bota o comando e sai. À medida que o modelo cresce, adicionando mais variáveis, por exemplo, aqui a gente viu uma regressão simples, eu tenho 3 parâmetros já, né? Beta 0, beta 1 e sigma. Suponha que eu tenho mais regressores, né? Uma regressão mais complicada. Vai crescendo os parâmetros. E cada parâmetro eu vou ter que ir combinando. Então, vai gerando um monstro, né? Vai gerando um monstro. Então, dessa forma, mesmo usando o Monte Carlo, mesmo usando a Markov, Monte Carlo com Markov Chain, um software como R, às vezes, não dá conta do recado. Ele fica muito pesado para ele. Vocês sabem que software tem aquela história, né? Quanto mais amigável é o software, quanto mais amigável ele é, menos poderoso ele, na hora de processar ele fica, porque ele tem que traduzir. Então, esse processo de tradução é parte lá do processamento. Então, o R é um software muito amigável, né? A linguagem de alto nível. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu lembro que eu tinha essa brincadeira que o pessoal da informática fazia, que a linguagem de alto nível para as pessoas de baixo nível, linguagem de baixo nível para a pessoa de alto nível. Eu só consigo trabalhar com linguagem de alto nível porque meu nível é baixíssimo. Então, eu fico com esse software tipo R, MATLAB, que são bem fáceis, mas isso cobra um preço na hora de processar, porque tem que ter uma coisa ali traduzindo para o computador. Se você trabalha com linguagens mais baixo nível, quer dizer, que está falando mais perto da máquina, quer dizer, no limite, se você é o cara lá do Matrix, programa com 0 e 1, vai tudo muito rápido, né? Eu lembro que eu tentei, hoje em dia eu já nem tento mais essas coisas, mas no passado eu tentei programar em C, e eu brinco que eu conseguia travar computador, que era uma beleza, entendeu? Você tem um negócio de você gerenciar a memória e tal, né, os pointers. O que eu conseguia travar de computador, não importava o que eu queria fazer, eu travava o computador. Eu digo, se você um dia quiser um especialista em travar computador, me contrata, porque eu era bom a beça. Mas eu acho que não tem muito mercado para isso, então eu acabei deixando de lado e tal. Fui fazer outra coisa. Usava o MATLAB, agora eu resolvi usar o R, de uns bons tempos para cá, porque essa ideia de software livre eu acho muito legal e tal. Então, e o R é legal para econometria também, o MATLAB também faz. Mas o R tem muito pacote, muita coisa assim. Mas aí ele pega numa hora dessas que é muito intensivo, mas aí não tem problema, né? Porque você tem softwares que permitem realizar isso. Ele meio que ajuda o R. E o R tem bibliotecas com esses softwares. Os mais usados, você tem o JAGS, que é Just Another Gibbs Sampler, e o RSTAN, que faz interface com o chamado STAN. Na aula prática, eu acho que é o RJAGS que nós vamos usar, tenho quase certeza. É porque eu montei, depois mudei e tal, mas tanto faz, é só porque ele facilita fazer a regressão. Bom, então essa é a ideia das regressões que nós vamos fazer, mas de novo, vai ficar muito para a aula prática, onde eu espero que as coisas façam mais sentido. E de novo, eu também me desculpe, porque, claro, quanto mais você é inseguro, né, você fica com medo de falar as coisas e tal, vai ficando mais difícil dar uma aula, assim, ainda mais nesse sistema impessoal e tal. Mas eu espero que na aula prática a coisa fique mais funcional, porque a gente vai fazer a regressão, vai ver, as coisas vão aparecer. Bom, então voltemos ao problema que nós começamos essa discussão. Nosso problema é, dada a matriz X de possíveis variáveis explicativas, onde cada coluna XJ é uma variável,
Quais variáveis XJ devem ser incluídas no modelo? Qual a importância de cada variável? Quer dizer, tudo isso começou com essa pergunta. Quais variáveis que, afinal de contas, eu devo botar no meu modelo para explicar crescimento? Foi aí que começou, nós discutimos o paper do Salamatan, nós falamos lá dos outros métodos, do teste extremo, e aí nós partimos para essa parte aí bayesiana, mas o nosso objetivo era responder isso. Bom, fazer uma inferência com todas as variáveis é ineficiente. Lembra lá das 2 milhões de regressão? Talvez não seja nem possível, né? Quer dizer, que seria fazer um modelão com todas as variáveis e vendo as que dão significativa. Isso não é uma boa maneira de resolver esse problema e provavelmente impossível. Vai faltar grau de liberdade, vai ser uma confusão do tamanho do mundo. E aí você tem essa técnica chamada BMA, de Bayesian Model Averaging. O que ele faz? Ele estima todas as combinações possíveis de X e faz médias ponderadas dessas combinações. É coisa dessa que ele está fazendo. Nota que se você tem K variáveis, nós estamos falando de 2 elevado a K modelos. Você tem K variáveis, certo? Mas ele vai fazer isso. Então ele vai fazer todas as combinações possíveis de X e vai sair fazendo médias ponderadas dessas combinações, por isso o averaging aí aparece na história. Os pesos para média ponderada, quer dizer, aquela média ponderada, qual aquela ideia do Salamatan de fazer média ponderada, vão ser dadas pela probabilidade posterior de cada modelo, que é dada pela regra de Bayes. Então você vai ter uma distribuição de modelos, digamos, onde os modelos têm probabilidades. E aí a posterior vai dar o peso. Então você tem a regra de Bayes para isso, P de M gama, que é a posterior de cada modelo, dado Y X, vai ser igual a P de Y M gama X, P de M gama, P de Y dado X. P de Y dado X é constante para todos os modelos. Para todos os modelos vai ser o mesmo, né? Porque isso aqui vem dos dados. Então, ela é constante para todos os modelos. Desta forma, a probabilidade posterior do modelo, PMP, que é exatamente esse cara aqui, ela é proporcional a P de Y dado M gama X, que é isso daqui, que é a probabilidade de observar os dados, condicional ao modelo gama. Então, qual a probabilidade daquele dado condicional ao modelo gama multiplicado pela probabilidade inicial a prior do modelo? Né? Proporcional. Aliás, se vocês pegarem os livros de literatura bayesiana, é muito utilizado essa proporcional, né? Porque fica lá para não ficar tão carregada a notação. Então, eles trabalham muito com isso. Um sinalzinho meio assim, ó. Eu devia ter desenhado aqui. Mas vocês vão ver, o pessoal usa muito essa ideia de proporcional. Né? Exatamente porque esse cara aqui é o mesmo, então o importante é o que muda no modelo para modelo, o que muda no gama. Né? Mas não é igual, é só proporcional. Fazendo as contas, temos que a probabilidade posterior do modelo para um parâmetro θ é dada por esse carinha aqui. Né? Esse carinha. Você vê que é uma soma bem pesada. Cabe ao pesquisador escolher a probabilidade inicial de cada modelo. Então, vê bem, você tem uma responsabilidade aí. A prior é você que escolhe. Qual é a probabilidade de cada modelo? Eu não sei. Então, é muito comum escolher o uniforme. A distribuição uniforme é legal quando você não tem a menor ideia do que está acontecendo. Então, você joga uma uniforme porque ela dá a mesma probabilidade para todo mundo. Então, tem um monte de modelo possível. Eu não sei qual é a probabilidade de cada um ser o verdadeiro. Eu boto um uniforme como prior. E aí eu vou ver o que acontece fazendo lá o meu procedimento. Ao dar a mesma probabilidade para cada modelo, o pesquisador supõe que não tem conhecimento prévio sobre qual modelo seria mais adequado. Então, isso é uma postura bem humilde. Dizer, eu não tenho conhecimento, eu vou colocar um uniforme. Se você tiver bons motivos para um certo modelo, adapte isso na sua distribuição a priori. Então, como vimos, para realizar a estimação bayesiana, precisamos definir a distribuição inicial, a prior dos coeficientes também. Então, você tem a prior dos modelos, mas como você vai fazer a estimativa bayesiana, você precisa a prior dos coeficientes, para cada regressão que você vai fazer. Aí tem essa prior aí, que é a prior Zellner-G, que o pessoal utiliza muito, que ela tem esse jeitão aqui, beta gama dado G, né? É normal, com média zero, isso para prior, do parâmetro. E variância sigma 2, 1 sobre G, x' x menos 1. X' x menos 1. Repara que o G aqui ele é importante porque essa variância da normal vai dependendo do G.
né? Então ele tem essa importância. O quão mais perto vai estar o beta da média dele, esse G aqui é quem vai dizer. Então, um valor baixo de G implica que o coeficiente está, o pesquisador está coeficiente que o valor estimado é próximo de zero. Calma. Valor baixo de Z porque tem menos 1 aqui. Agora tá, mas tem o menos 1, tá certo? É isso mesmo. Então, ele está próximo de zero. Então, o pesquisador é conservador a respeito do parâmetro. Um valor alto de G implica que o pesquisador tem muita incerteza sobre o coeficiente C0. Então, essa é a ideia. Isso é verdade porque G determina a variância da prior, né? Então, quando G é baixo, eu tinha estranhado por causa disso, aqui no x', né, fica maior, mas aí tem esse menos 1, essa variância fica menor, fica mais apertadinho. Ali a distribuição, né? Então, o G tem essa ideia da confiança do pesquisador do beta tal não está perto de zero. Um critério comum para escolher G, se você não sabe qual é fazer G igual a N, onde N é o número de observações. Esse critério é chamado de UIP, Unit Information Prior. Bom, nas aulas práticas nós vamos usar o pacote BMS de novo. Só passei a ideia, essa parte aqui do curso mesmo é legal ir para o computador e fazer, que é o que nós vamos fazer nas aulas práticas, tá? Os próximos vídeos vão ser todos com a tela do R. Então, nas aulas práticas nós vamos usar o pacote BMS para aplicar esse método BMA na escolha de variáveis para regressão de crescimento. Então, é isso que vai ser feito. Esse é o último vídeo nesse formato do curso. Terminou os vídeos nesse formato. Os próximos vídeos vão ser com a tela do R aberta e eu vou discutir esses métodos. Eu sei que esse vídeo ficou até o corte é feito ali de propósito. Esse vídeo ficou meio frustrante, mas é porque senão ia virar um curso de estatística. E como eu insisto em repetir, nem é o objetivo da disciplina, é só uma disciplina de crescimento, e nem muito menos eu seria o professor adequado para dar um curso de estatística, um curso inteiro de estatística. Então isso aqui é só uma discussão rápida, para não ficar tão avulso o que nós vamos fazer nas aulas práticas. A partir do próximo vídeo, com R aberto, nós vamos fazer a primeira parte de estatística propriamente dita, nós vamos fazer com cálculo e com simulação, nós vamos fazer as simulações, nós vamos falar das cadeias, nós vamos fazer a regressão, nós vamos dar exemplo de regressão e depois nós vamos aplicar o método num exemplinho legal para entender o que está acontecendo e finalmente nós vamos para o artigo lá, reproduzir os resultados principais do artigo, seguindo o próprio guia do R, que usa esse mesmo artigo como referência, né? Então, esse é o que vai ser as próximas aulas aqui do curso. Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.